Manuel, nesse cenário de algum interesse eventual de um cenário de decisão, a Alemanha, obviamente, acaba por ter um peso, uma fatura também aqui importante que terá que pagar nesse cenário. Veja-se o caso da Grécia. A Grécia está altamente endividada, mas é verdade que é também um dos grandes compradores de armamento e de infraestruturas das empresas alemãs. Claro. Como é que a Alemanha fica nesse cenário também, com uma potencial valorização elevada do euro, tirando estes países? Claro, essa é a parte mais preocupante do tal cenário da cisão, é que a seguir o euro poder-se-á tornar uma moeda, ou quase uma supermoeda em termos económicos, ou seja, com um potencial de valorização muito elevado. Eu acho que a Alemanha não fica bem. Vamos lá ver, não me parece que este cenário da cisão, estamos aqui a discuti-lo, porque me parece que é um cenário que se coloca hoje. Se calhar há um ano atrás estaríamos no discurso ao nível quase da loucura. Hoje, objetivamente, parece-me que é um cenário que surge cada vez mais repetido naquilo que é dito em diferentes níveis e em vários meios. Agora, parece-me que não é um cenário onde ninguém fique bem, porque, objetivamente, a ideia de uma construção europeia assume que estamos a caminhar numa lógica do benefício coletivo. Ou seja, nós juntamos porque todos juntos conseguimos fazer mais e melhor. Esse é o princípio do Tratado de Lisboa. Quando o Tratado de Lisboa é assinado, tudo aquilo que está por trás das belas linhas que ainda hoje aparentemente já ninguém se recorda, não é? Mas tudo aquilo que está por trás das belas linhas, desde ao nível do emprego, ao nível da tecnologia, ao nível da política de investigação, tudo aquilo aponta para uma ideia central que é uma Europa que compete unida com o mundo. O que é o espaço europeu de ensino superior? É um espaço europeu que quer ser atrativo para alunos de qualquer ponto do mundo, porque a Europa era uma potência líder na área da ciência e do saber. O que é a ideia de uma política europeia comum de defesa e intervenção em termos internacionais? É esta ideia de que há uma voz unida da Europa na diplomacia externa. Aquilo que nós depois vemos é que a concretização de cada um destes processos, e é isto que é curioso hoje na concretização da ideia de uma Europa, é que todos estes processos, que aparentemente nem têm nada a ver com o nosso dia-a-dia, por exemplo, da atividade económica. O exemplo paradigmático do caso de Bolonha. Bolonha foi apresentada como uma reforma central para a concretização do tal espaço europeu de ensino superior. Quando foi assinada e quando foi ratificada, nomeadamente pelo então Ministro da Ciência e do Ensino Superior em Portugal, ela era absolutamente inquestionável. Qual é que é o primeiro país europeu onde surge um questionamento forte à reforma de Bolonha? A Alemanha. E é aí que se dão as primeiras resistências duras que levam à não implementação. E hoje toda a gente contesta o processo. Hoje o processo é genericamente contestado em todos, nomeadamente o nosso atual Ministro da Educação, como sabemos, pelo menos pelas suas afirmações do passado, não é propriamente o maior dos fãs da reforma de Bolonha. Ou seja, parece que nós tivemos aqui um período de delírio no sentido positivo de todos acreditarmos que havia algo que era possível, e aquilo que a situação económica veio fazer foi demonstrar que os alicerces não eram válidos. Ou seja, que, mesmo que as ideias fossem boas, não haveria eventualmente nem a vontade, nem as condições económicas para concretizar. E eu acho que o que está a faltar à Europa neste momento, mais do que bons líderes, é percebermos, então, o que é que queremos construir. E aí, concordo plenamente, que só há dois caminhos neste momento. Ou se assume a opção federalista, e ninguém a quer assumir, ou se assume que, então, o modelo da construção europeia, como está feito, não é válido, e temos de o repensar. E esse repensar poderá passar por voltarmos ao modelo de uma enorme, este mapa geográfico bizarro que a Europa continua a ter e que tem vindo a reorganizar desde a Segunda Guerra Mundial. Francisco, ainda retomo esta questão, parece-me central, em que a Europa está. Avançar rapidamente ou recuar rapidamente, agora neste interregno é que não pode ficar, de facto. Eu estou plenamente de acordo com isso, embora acho que recuar rapidamente terá efeitos bastante dramáticos, nomeadamente para aqueles que forem obrigados a recuar, como provavelmente poderia ser o nosso caso. Portanto, eu não acredito muito nisso, não acredito numa cisão. Se calhar sou otimista, se calhar não vi, mas li na história que a Europa já passou por momentos bastante piores. A Europa já se destruiu, já se autodestruiu, já se dividiu muito mais do que está agora e a verdade é que, com muito sangue, suor e lágrimas, bem pior do que agora, conseguiu dar a volta e conseguiu construir um projeto. Portanto, para mim, a opção cisão, confesso que, se calhar em negação ainda, não a consigo colocar. Agora, não pode ficar como está, porque se ficar como está, vai ser a Itália e nós não temos, a Europa, não temos dinheiro
para acudir à Itália. E depois a Espanha, e não temos dinheiro para acudir à Espanha. Portanto, tem que ter, de facto, aquela resposta global, que eu só vejo uma. Se calhar podem descobrir outras. Podem achar que vão extinguir a Moody's ou as outras agências e assim resolver o problema. Obviamente que isso é umas ideias que muitas vezes se ouve até na própria Europa, como se o problema estivesse no essencial nestas agências, que não me parece que de modo algum esteja. Portanto, eu devo dizer que, resumindo e concluindo, é difícil resumir e concluir. Porquê? Porque não há uma conclusão, muito menos um resumo. Não, mas é porque, de facto, esta confiança e estas reuniões de emergência, o que é que vai sair desta reunião de emergência? Vai sair que nós, afinal, vamos fazer mais uma as obrigações europeias, ou vamos dizer que a Itália não é igual à Grécia nem a Portugal? Portanto, é nesta indefinição que eu me sinto neste momento. Portanto, eu, de algum modo, acredito que nós não nos podemos autodestruir desta maneira. Portanto, acho que o passo seguinte, que é a questão da emissão de dívida europeia, é o passo que tem que ser dado. E já se vem falando há bastante tempo. E eu acho que nestes últimos tempos, não sei porquê, nos esquecemos disto e fala-se menos. E é uma coisa que me faz alguma confusão. Portanto, esta questão da Itália pode pelo menos ressuscitar e chamar a atenção. Tem um lado positivo, que é chamar a atenção de que isto já não é só um problema aqui dos portugueses. Passa a ser um fator de emergência bem mais elevado. Eles estão no Sul, é verdade, estão no Sul. Mas isto é questão do Sul e do Norte. Olhamos para os Estados Unidos, também não estão bem, não é? Infelizmente também não estão bem, as notícias não vêm, também se fala em default do outro lado do Atlântico, é preciso ver isso. Mas o Nebraska ou o Ohio não é igual à Califórnia, e eles vivem com o dólar, não é? Mas vivem noutro sistema. Vivem, se calhar são o mesmo país, mas são um país com tantas diferenças como se calhar também é a própria Europa. Portanto, a Europa pode preservar uma identidade própria de cada país, e eu acho que pode. Nós temos o fado, temos a nossa gastronomia, temos o nosso sol, temos 1000 coisas que nos diferenciam, por exemplo, dos alemães, e eles têm outras 1000 coisas que nos diferenciam de nós, mas se vivemos numa união monetária, não temos outra hipótese, senão avançar para um pouco mais, não é?